cantemos, a Deus demos louvor, ao Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Bom dia a todos. Nós, do programa Manhã com o Coração de Pai, nos reunimos neste domingo para ouvirmos e meditarmos a Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho deste 15º domingo do tempo comum que vamos ouvir está em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 ao 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram,
Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Irmãos e irmãs, neste evangelho, Jesus usa de uma parábola, de uma história, para falar com a multidão que o seguia. Jesus usa da vivência do dia a dia para falar e assim ensinar. A palavra é a semente. Jesus é o semeador. A terra, o terreno, é o nosso coração, somos nós. O modo como ouvimos e acolhemos a palavra de Deus é o terreno, que muitas vezes está à beira do caminho, que muitas vezes está em meio aos espinhos, ou então é um bom terreno. Irmãos e irmãs, não podemos nos esquecer que durante nossa vida, em um momento ou outro, numa circunstância ou outra, podemos ser esses 4 terrenos. Há horas que não sabemos acolher a palavra de Deus. Somos terra seca, árida. Ouvimos, não entendemos e não procuramos aprender. Algumas vezes nós ouvimos a palavra, entendemos muito bem, mas nosso orgulho, nossa autossuficiência sufocam a palavra e não nos convertemos, não mudamos em nada. Há vezes que ouvimos a palavra, os ensinamentos de Jesus, até nos esforçamos em vivê-la, mas os problemas, os sofrimentos, qualquer desavença ou desentendimento, ou mesmo algumas ideias contrárias à nossa, nos faz desistir. Decidimos deixar de lado, viramos as costas e abandonamos a barca. Muitas vezes nós somos, graças a Deus, um bom terreno. Ouvimos, escutamos, somos tocados, mudamos de atitude e vivemos a palavra cumprindo o que Deus quer de nós. E que mesmo diante de ventos contrários, decidimos ficar.
Decidimos permanecer. Decidimos perseverar, pois Deus é quem realiza tudo em nós. Deixemo-nos ser tocados pelo Espírito Santo e assim fazer a vontade de Deus. Que possamos ser mais bom terreno e produzir frutos, assim seja. Oração de São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é contigo. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. São José, rogai por nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.